Em Macapá, 17 horas. Começa agora na Rádio Universitária 96,9 FM, o programa Conciliando as Diferenças. Notícias do Poder Judiciário, entrevistas com autoridades e prestação de serviços. Conciliando as Diferenças, agora no seu rádio. Boa tarde, meu público, que eu já estava com saudade de vocês. Estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças em 2016. E a gente vem com força total. Mas, gente, antes de abordarmos os vários temas que nós temos hoje para darmos início, realmente o pontapé inicial no ano de 2016, a gente queria deixar um forte abraço para toda a comunidade acadêmica do estado do Amapá, para todos que têm interesse em saber das notícias do judiciário. E para você, aí que está no seu carro, que está no seu trabalho, aí na sua casa, a gente quer deixar um forte abraço e dizer que a gente vem com força total e com muito mais vontade de fazer um programa especial para você, ouvinte do programa Conciliando a Diferença. E eu estou muito feliz porque quem está comigo aqui de volta do meu lado, a minha companheira de bancada, Sônia Ribeiro. Feliz 2016, Sônia. Tudo bem, Sérgio. Boa tarde aí aos nossos ouvintes que estão ligados na nossa Rádio Universitária 96.9. Feliz em estar retornando às nossas atividades de 2016. Esperamos aí um ano bem proveitoso, especialmente no que se refere às práticas de conciliação e mediação. Nós temos muita novidade, Sérgio, para esse ano. Pelo que a gente estava aqui fazendo uma pré-pauta antes da gente entrar no ar, nossa, a gente tem muita novidade sobre a Lei 9.099. Inclusive, não é uma novidade, porque ela já estava prevista dentro da lei mesmo, da Lei 9.099, que é justamente a disciplina da função do juiz leigo. E que agora a lei complementar regulamentou. Com a lei a 090, você vai saber tudo sobre ela, porque a Sônia tá com tudinho bem fresquinho na cabeça para jogar pra gente, para você ficar ciente do que é que vai acontecer com essa nova lei. E quem vai se beneficiar com ela. A gente também vai falar hoje sobre as atividades da mediação e da conciliação no ano de 2015, o que é que foi feito, fazer um mix do que foi feito e trazer um resumo do que isso trouxe como resultado e o que tem de futuro para 2016. E sabe quem vem dar essa notícia, falar sobre esses resultados? É justamente a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, a desembargadora Sueli Pires. Então, rapidinho, nós vamos agora apenas tomar uma água para a gente começar, tomar fôlego e começar um grande programa para você. Não saia daí, a gente volta já já. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Dengue, o perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Vamos fazer a nossa parte. A Justiça do Amapá aderiu à campanha de combate à doença, unindo forças com várias instituições, como Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Justiça Federal, Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado, Governo do Amapá e Prefeitura de Macapá. Combater a dengue é um dever seu, meu, nosso. Oficializado pela Lei Complementar número 78, de 28 de dezembro de 2012, o Juizado Especial da Unifap, instalado no campus da Universidade Federal do Amapá, Bloco A, desde 25 de junho de 1999, é o juizado mais antigo da Justiça do Amapá. Atualmente, tem em trâmite uma média de 1.100 processos, com demanda especialmente vinda pelo moderno sistema virtual, pendências contra bancos, telefonia e relações entre particulares são os que mais chegam à unidade. Você, morador dos bairros Beirol, Comunidade Clodoaldo, Murici, Distrito da Fazendinha, Margem Esquerda do Igarapé da Fortaleza, Jardim das Oliveiras, Jardim Marco Zero, Pedrinhas, Polo Hortifruti Grangeiro, Povoado Igarapé da Fortaleza, Universidade, Zerão e demais localidades compreendidas às margens da rodovia JK, conheça esse importante instrumento do Judiciário Amapaense. O horário de funcionamento é de 7h30 a 1h30.
Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Bem, estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças e a gente vem recheado de novidades. E, mais uma vez, eu estou satisfeito e agradeço a audiência de todos vocês, né? Mas a gente já vai começar o programa já falando sobre novidades, né, Sônia? Na segunda-feira passada, no Tribunal de Justiça, no plenário do Tribunal de Justiça, técnicos se reuniram para discutir todas as atividades realizadas sobre mediação e conciliação no ano de 2015, Sônia. As pessoas se reuniram, debateram o que foi bom, o que não foi, o que deu resultado, o que não deu, o que pode ser ajustado, e daí saiu um grande resultado para que as ações de 2016 sejam mais efetivas, embora tivemos resultados positivos, mas a gente tem aquela mania de perfeição, né? A Justiça do Amapá tem isso. Ela não basta ser boa, ela quer ser a melhor, ela quer ser ótima, né? Então, com isso, parece que houve um certos ajustes. Como é que foi essa reunião, Sônia? Em primeiro lugar, né, Sérgio, nós conquistamos o selo de ouro em 2015, né? Do Conselho Nacional de Justiça, e nós estamos brigando agora pelo selo de diamante. Então, essa reunião... É o top, né? É o top. Então, nós tivemos o propósito de reunir para poder fazer uma avaliação daquilo que foi tratado no ano passado, de 2015, aprimorar para que a gente conquiste esse selo de diamante agora, nesse ano de 2016. E também, paralelo a essa reunião que nós tivemos para fazer os ajustes, nós reunimos a coordenação dos juizados especiais, reuniu a presidente do tribunal, que também coordena essa coordenadoria dos juizados especiais, e os juízes titulares dos juizados especiais e também o chefe de secretaria. Porque nós tivemos uma alteração na nossa organização judiciária que mexeu em algumas competências também e alterou a nomenclatura desses juizados especiais. Então, agora nós vamos ter da primeira vara, que agora vai ser a primeira vara que vai funcionar no virtual, a segunda vara, a terceira vara e a quarta vara, que é da microempresa. E também nós vamos ter o Juizado Norte, o Juizado Sul, elas permanecem com o mesmo nome, só que vão levar uma nomenclatura anterior, de acordo com quinta vara, sexta vara, sétima vara, até inclusive o Juizado Unifap. Isso para efeito de organização judiciária, distribuição também das competências e melhorar o nosso sistema judicial eletrônico, que é o nosso sistema Tucujures. E essas alterações vieram de leis agora que saíram no finalzinho do ano. E dentre elas nós tivemos no segundo semestre de 2015 a lei que instituiu a função do juiz leigo, que é o que nos traz hoje aqui para a gente conversar um pouco. Então, na coordenação dos juizados especiais, restou definido muitas coisas. Primeiro, nós fizemos um balanço de cada juizado, trabalhamos então para ver o número de audiências que já estão agendadas agora para o primeiro semestre, e também cuidar da pauta. Essa pauta precisa respeitar o que diz a Lei 9.099, né? A lei fala 15 dias. A primeira audiência, que seria a audiência conciliatória, teria que ser agendada em 15 dias. Infelizmente, pela demanda, pela busca a esses juizados, a gente tem alguma dificuldade em cumprir essa pauta de 15 dias. Então, quando a gente vê que uma pauta já está para junho, a gente começa a se assustar, porque não pode estar. E os juízes justificaram essa pauta para junho, e boa parte delas são audiências de instrução. Ainda que seja audiência de instrução, está muito longe. E essa coordenação ela tem esse papel de organizar, de colaborar, de ajudar, de auxiliar os juízes dos juizados a trabalhar esse sistema do judiciário, especialmente o juizado especial. Sônia, para os nossos ouvintes ficarem ter um conhecimento maior no âmbito jurídico, vamos explicar para eles o que é uma audiência de instrução. Isso. Quando você demanda na Justiça do Amapá ou em qualquer outra justiça, você pode ter uma primeira audiência, que seria uma audiência para fazer a tentativa de composição. Essa audiência nós chamamos de audiência de conciliação. Não sendo possível fazer esse acordo nesta primeira audiência, o juiz então designa uma segunda audiência, na qual ele vai colher as provas daquilo que está sendo alegado. Ele vai ouvir as testemunhas, ele vai mandar realizar a perícia, se for o caso, ele vai recolher os documentos que as partes tenham, de acordo com o que elas estão alegando dentro do processo, tanto o autor quanto o réu.
Depois desta audiência, depois dele colher as provas, o juiz forma o seu convencimento livre e aí então ele dá uma sentença dizendo então quem é que tem o direito, quem tem o melhor direito ou quem conseguiu provar melhor o seu direito. Porque no direito ganha quem tem a melhor prova. Então, a audiência de instrução é para que o juiz possa fazer a colheita desta prova, seja ela testemunhal, documental ou pericial. E no juizado especial, a lei fala que tem que fazer tudo junto. É uma única audiência. Conciliação, instrução e julgamento. Então elas são... É o que diz a lei. Tá certo. Isso é o que diz a nossa lei. Isso é bom explicar. A lei 999, ela diz que a audiência no juizado tem que ser uma única audiência. Nós só temos no juizado especial apenas 2 fases. Uma fase que é a fase da postulação, onde a parte procura os balcões de atendimento, que nós estamos capilarizados nos Superfácil. Toda a rede Superfácil nossa tem um balcão da justiça que recebe a reclamação. E temos um juizado ali para a área da zona ali da Lagoa dos Índios, que lá eles recebem a termação. Então, a diferença entre a justiça comum, já processualizada, é que existe a conciliação e a mediação primeiro, a de instrução separada uma da outra. E já na Lei 9.099, não. Na Lei Ela 9.099, vem condensada as duas. É condensado o que a gente chama de audiência concentrada, audiência una. Os doutrinadores, eles têm várias nomenclaturas. Mas a ideia Tá bom, você é acadêmico aí de direito, fique sabendo. Então já está sabendo, né? Que a Lei 9.099 tem as suas peculiaridades, né, Sônia? Ela é bem diferente. O procedimento que é adotado na Lei 9.099 é o procedimento especial. E ele é previsto na própria lei. E é exatamente sobre esse procedimento, Sérgio, que nós vamos trabalhar nos programas posteriores. Nós vamos destinar aqui alguns momentos de encontro para que você, cidadão, você acadêmico, a senhora que está aí na sua casa nos ouvindo, está lá na frente, está lá no seu pátio conversando, está no seu carro nos ouvindo, então você vai ter conhecimento de como funciona esse microsistema chamado juizado especial. Como é que se processa, como é que um processo caminha dentro dele. Porque o procedimento nada mais é do que o caminho percorrido pelo processo até chegar à sentença, que é a decisão que põe fim àquela contenda, aquele conflito que chegou ao judiciário. E aqui no estado do Amapá, alguns juizados fazem essa audiência una. Faz a tentativa de conciliação com os nossos conciliadores ou mediadores, não sendo possível, ele imediatamente já faz a instrução. E em outros juizados, não é assim, Sérgio. Marca-se primeiro uma de conciliação. Se não for possível, então o juiz, dentro de uma pauta, ele redesigna para fazer a instrução. Ou seja, ele está quebrando, né, essa audiência que seria a una. Mas isso é por uma questão de atividade judiciária mesmo. Porque nós temos centrais de conciliação muito forte aqui no estado. Os núcleos dos juizados especiais, que agora vão ser levados à condição de central, eles têm uma força muito grande, têm conciliadores muito, muito bem formados, acadêmicos que atuam como estagiários e os próprios servidores que nós estamos treinando, estamos num ciclo de treinamento muito forte, então eles passaram a ter uma consolidação de conciliação. Então, na prática, se observou que o índice de acordos ele é maior, muito maior, do que a realização de audiência una. Então, o judiciário ele ganha com essa quebra, eu coloco quebra entre aspas, não que a gente esteja burlando o procedimento, mas nós estamos melhorando. Ou seja, o trabalho mostrou, a prática mostrou, a experiência mostrou que fazendo primeiro essa audiência de conciliação há um índice muito alto de acordo. Então, nesse aspecto é que essa reunião teve o propósito de uniformizar os procedimentos para que todo mundo haja na mesma linha, né? Na mesma linha de pensamento. Bom, diante dessa sua exposição, Sônia, você está... então, acredito que você quer dizer que, por exemplo, a Lei 9.099, ela completou no ano passado 20 anos. Agora ela vai entrar para o seu 21º, ela vai completar 21 anos, né? Então, essa reunião, qual foi o sentido básico mesmo da sua avaliação dos componentes deste grupo em relação à efetividade da lei? Nós sabemos que ela veio ter um boom, tem uns anos para cá. E nós daqui da Justiça do Amapá demos força total, demos musculatura para ela. Qual é a avaliação do grupo em relação ao que foi feito em 2015? Teve resultado positivo? Você acha que ela teve o resultado esperado pela Justiça? Mais ou menos isso? Principalmente no que se refere ao acesso. Como eu já falei,
nós estamos capilarizados em toda a rede Superfácil. Então, nós temos Superfácil espalhada em toda a capital, nós temos Superfácil no interior. Então, o cidadão, ele tem acesso fácil. Imagina, Sérgio, você chegar, contar a sua historinha para um servidor, ele lhe ouve. Naquele mesmo momento, Sérgio, ele tem que colocar o que você disse numa linguagem mais técnica para que o juiz entenda o que você quer. Então, a primeira pessoa que vai escutar o cidadão é o nosso servidor que atua na rede Superfácil, nos balcões de atendimento da justiça. Então, o advogado, você vai no escritório dele, ele colhe os documentos que você traz, pede outros, e ele vai pensar em fazer a sua petição. Ele vai colocar toda a sua sabedoria, todo o seu aprendizado para fazer uma petição nos moldes que diz a lei. Mas na rede Superfácil, no juizado especial, tem essa vantagem, Celso. É o próprio cidadão, é o chamado ius postulandi, né? É o ius postulandi, aquilo em que a própria pessoa vai e faz o seu pedido diante de um servidor. E, principalmente, com relação às audiências. Elas são realizadas de maneira rápida, né? O nosso juizado ele tem esse perfil de rapidez, de efetividade. E, nesse aspecto, é que eu digo que, realmente, o grupo avaliou positivamente o trabalho que foi desenvolvido em 2015. Uma outra pergunta importante, porque essa pergunta, ela leva a outra, Sônia, que eu acho que essa é fundamental. Essa divulgação, as pessoas... estão cientes dessa lei, elas, ou seja, foi feita a divulgação para que elas pudessem literalmente procurar os juizados especiais, porque tem muita gente que não conhece, você sabe disso, a gente trabalhou essa massificação sobre a Lei 9.099, você acha que já foi suficiente ou ainda falta muito a se fazer, ou ainda tem um pouco mais a se fazer? Não tem, ela completou 20 anos e em 20 anos nós temos um índice muito alto de acesso. Agora, claro, o cidadão, ele conhece o juizado especial como um chamado pequenas causas. Então, quando você vê alguém se envolver em alguma demanda, ele diz assim, olha, eu vou te colocar na justiça. Esse te colocar, vou te jogar na justiça. Olha, eu vou lá nas pequenas causas. Então, e que não é mais. Né? Empiricamente, ele sabe, sim, que existe essa porta aberta. Mas não é pequenas causas, né? Vale ressaltar que essa não é mais lei, pequenas ela causas. foi de 84. Exatamente. Né? Em 84, ela se chamou pequenas causas. Em 95, de 84 a 95, houve uma mudança, que é exatamente essa lei 9.099, que ela é de 95, e ela mudou o nome para juizado especial. E ela tem também na área civil e na área criminal. E depois ela disseminou para o juizado federal e hoje para a fazenda pública. Então nós temos nessas 3 esferas que compõem o que a gente chama de sistema do juizado especial, o juizado especial civil e criminal estadual, o juizado especial federal e o juizado da fazenda pública. E esses 3 sistemas aliados à turma recursal, que é o órgão recursal, julgador dos recursos, que nós conhecemos como sistema dos juizados especiais. Dentro dessa lei também houve uma alteração para incluir as micro e as empresas de pequeno porte, como autoras, como demandantes nas ações. E hoje nós temos aqui, que é a 4ª vara hoje do Juizado Especial Civil, que é especializada em microempresa, em que é uma porta aberta. E com um convênio com o SEBRAE, nós instalamos a tribuna empresarial que funciona dentro do SEBRAE, que é uma porta de acesso do microempresário ou do pequeno empresário, do empresário individual. Ele vai lá no tribuna, propõe a sua demanda e vai lá para a vara da microempresa. Então, não tem como dizer que a porta está fechada. Ao contrário, ela está muito aberta. O cidadão tem portas abertas hoje do judiciário. E agora vai melhorar mais ainda, Sérgio, porque nós vamos elevar as centrais os núcleos dos juizados especiais à condição de central. Então, imagina que agora cada juizado vai ter uma central de conciliação. Que maravilha, né? Que vai poder trabalhar na modalidade pré-processual. Esse é o grande ponto da mudança que houve para o juizado especial, é poder trabalhar na demanda pré-processual, né? Sônia, nós vamos falar agora de um tema importantíssimo, né? Foi a aprovação da Lei Complementar 090 de 2015, que trata da disciplina do juiz leigo nos juizados, da atuação dele nos juizados especiais. Diz pra gente como é que é essa lei, pra gente ficar sabendo, o público ficar sabendo o que é que trata literalmente essa lei. Olha, Sérgio, ainda em 95, quando o legislador editou a Lei 9.099, ele instituiu no artigo 7 dessa lei que iriam existir esses juízes leigos. Iriam existir conciliadores e juízes leigos como auxiliares da justiça.
Então, essa não é uma função que vai ser igual de um juiz togado. Ele vai ser um auxiliar da justiça, ele vai colaborar com a atividade jurisdicional. Então, o juiz leigo, ele vai atuar junto com o juiz togado para dar vazão às pautas de audiência, para tornar mais célere o processo com uma duração mais rápida e o cidadão uma resposta mais pronta do judiciário na medida do que ele deseja desse serviço especializado que é o serviço da justiça. Então, o cidadão ele não tem outra porta para bater a não ser a da justiça, para ter as suas demandas resolvidas. E, nesse sentido, o judiciário tem caminhado para a edição dessa lei complementar. Ela é um sonho e é um outro campo que vai se abrir de atuação. Então, esse juiz leigo, ele está disciplinado nessa lei complementar 090, ela é de agosto agora de 2015, e o tribunal agora vai regulamentar isso através do processo seletivo para instituir mesmo, para começar a ajudar, a colaborar os juízes togados para que essas pautas possam ser menos elásticas, para elas acontecerem nesse tempo que verdadeiramente a lei diz que tem que ser de 15 dias, ser una de preferência, para que a parte já saia de lá naquele dia com a sua demanda resolvida. Então, é muito importante essa vinda desse juiz leigo para ser esse auxiliar do juiz togado nos juizados especiais. Pronto, você falou numa coisa importante, eu acho que quem está lá do outro lado nos ouvindo está perguntando, nossa, ela falou em processo seletivo, tá todo mundo aí, os advogados, bacharéis em direito, querem saber processo seletivo, Sônia. Como é que vai ser feito isso? Uma seleção, concurso, como é que vai ser feito isso? A lei complementar estabeleceu que as diretrizes para a seleção serão dadas pela coordenadoria dos juizados especiais. E essa foi também uma pauta da reunião de segunda-feira que você mencionou. Então, vai ser muito importante, você que está ligado aí, o processo está na assessoria jurídica da presidência e provavelmente não vai tardar muito, a presidente pode dar mais detalhes a respeito disso. Nós vamos lançar o edital para a seleção de pessoas para atuarem nessa função de juiz leigo. Quem pode concorrer? A lei complementar, ela também trouxe essa possibilidade, essa regência. Ela diz o seguinte: o processo tem que ser público, de provas e títulos. E, principalmente, tem que ser advogado. Então, o bacharel em direito, segundo a lei, não pode ser, ainda. Mas a lei 9.099, ela diz assim, preferencialmente. Ela não diz obrigatoriamente. Ela não especifica, né? A lei complementar deixou claro... essa brecha. Ela deixou a lei 9.099, que é a lei federal. Mas a lei estadual, ela diz que tem que ser advogado com mais de 2 anos de atividade. A 090. 090. Essa nossa lei é uma proposta do Tribunal de Justiça, que foi para a Assembleia e lá foi aprovado. Ela segue o padrão dos outros estados da federação, que também recrutam entre os advogados com mais de 2 anos de experiência. E ele vai ficar impedido de atuar como advogado no sistema do juizado especial. Então, ele vai poder atuar nas outras áreas, civil, família, criminal, tributário, trabalhista, enfim, recursal e outros. Ele só não vai poder atuar no sistema do juizado. É importante dizer que o sistema do juizado especial, como eu já disse, ele compõe na Justiça Estadual todos os juizados da capital e do interior, mais a turma recursal. E a Fazenda Pública também, que integra o sistema. Então, ele só não vai poder atuar no juizado especial. Mas nas outras matérias ele pode trabalhar perfeitamente como advogado. Agora, remuneração, hora de trabalho, como é que ele vai receber? A lei apenas dá um parâmetro. Ou seja, ele não pode receber mais do que a função de analista judiciário, que é, dentro dos servidores, a função maior. Do quadro, né? Do quadro e não de cargo comissionado. Agora, a lei também fala em mandato de 2 anos, podendo se renovar por mais 2, mas isso é a critério do próprio tribunal. Então, serão feitas avaliações, ele será avaliado pelo juiz a qual ele estiver subordinado, e o tribunal vai reger no edital todas as condições de salário, de carga horária, da produtividade, se ele vai ganhar por produtividade. Isso a gente ainda não pode adiantar, porque vai vir no processo no edital que vai regulamentar o processo seletivo. Bom, então você, pelo que você falou aí, parece-me então, a gente já tira uma dúvida aí. Então ele não vai ser um servidor do Tribunal de Justiça, ele vai ter, tipo um contrato. Ele vai ter um contrato de 2, prorrogável por mais 2. Vai ser que nem é um conselheiro tutelar, por exemplo. Ele é eleito pela comunidade e é nomeado pelo prefeito e recebe do cofre público municipal.
ele exerce um mandato que a lei confere. A mesma coisa vai ser o juiz leigo. Ele tem um tempo para sair. Ele vai ter um tempo para sair. Ele pode ser reconduzido ao cargo depois? Pode apenas uma única vez. Então é 2 anos, renovar só por mais 2 anos. Então, por exemplo, no máximo 4. No máximo 4 ele tem que sair. Exato, para poder ter rotatividade. Né, para poder dar essa rotatividade e a pessoa não ficar acostumada só naquela função. Então, é muito importante que você que está ouvindo, é mais um campo que se abre para você, advogado, e para você que é acadêmico de direito, né, que quer aí se formar e quer advogar, vai ter que passar no AB, vai ter que fazer a prova do exame da ordem e advogar pelo menos por 2 anos, naquela condição que a lei diz. Tem que ser 5 petições, né, anuais, pelo menos, para caracterizar a atividade jurídica. Então, tem que ser advogado, segundo o que diz a lei complementar, e é assim que virá, então. A lei também diz o seguinte: se ainda que seja feito processo seletivo e não seja ninguém, nem seja aprovado, o tribunal pode designar, através de uma análise curricular ou outra forma, pela coordenadoria dos juizados especiais. Então, importante que você tenha aí, se você quiser saber mais detalhes, é a Lei Complementar 090, de 12 de agosto de 2015. Ela foi publicada no diário do 6017, Diário Oficial do Estado, e a data dele é de 12 de agosto de 2015. Então, procure aí no site do Estado, que está disponível a lei, qualquer um pode ter acesso, ou no site da Assembleia Legislativa. Vou repetir, Lei Complementar 090, de 12 de agosto de 2015, foi publicada no diário de 12 de agosto, o número do diário é o 6017, Diário Oficial do Estado. Então, você pode, ela é uma lei bem pequenina, tranquila, não tem grande dificuldade de entendê-la. Qualquer pessoa, por isso que ela é juiz leigo, qualquer leigo pode também entender perfeitamente os critérios que ela define. Bom, tá vendo? A gente veio com novidades, mas tem muito mais. A gente só vai fazer um intervalo rápido para respirar, porque tem muito mais, porque daqui a pouco tem a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, desembargadora Solipini, que vai fazer um balanço das ações da mediação e conciliação em 2015 e falar do futuro da mediação e conciliação do Estado do Amapá para 2016. Está imperdível. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. O Juizado Especial Norte se tornou uma referência da justiça amapaense para os moradores dos bairros dessa imensa região, que se estende até as divisas dos municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande. As demandas mais comuns são relacionadas às queixas de instituições bancárias, cobrança de dívidas, indenizações por danos, possessórias, entre outras. Localizado na rodovia Tancredo Neves, bairro São Lázaro, o Juizado Especial Norte possui uma equipe qualificada que está à sua inteira disposição. O horário de atendimento é das 7h30 às 13h30. Justiça do Amapá, cada vez mais perto do cidadão. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Inaugurado há 11 anos, o Juizado Especial Sul foi criado com o objetivo não só de desafogar o Juizado Central, mas principalmente de tornar a Justiça Especial mais acessível para a população situada na zona sul da capital, onde estão localizados inúmeros bairros populosos. Você, cidadão, que mora no Muca, Pedrinhas, Buritizal, Congóis, Jardim Equatorial, Santo Inês, ao buscar os serviços da Justiça, procure o Juizado Especial Sul, localizado na rua Claudomiro de Moraes, no bairro Novo Buritizal. O horário de atendimento é das 7h30 às 13h30. Justiça do Amapá. Serviço célere e de qualidade para o jurisdicionado. Bem, estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças. Nesse segundo bloco, nós temos uma entrevista para lá de especial, né? Com a desembargadora Solipini, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, que vai falar sobre as ações sobre mediação e conciliação no ano de 2015 e, lógico, falar sobre o futuro da mediação e conciliação no Estado do Amapá para 2016. Boa tarde, desembargadora. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Sônia, todos que estão nos ouvindo. Agradecer mais uma vez aí a generosidade desse espaço importante para que a gente possa falar sobre esse movimento nacional tão importante que é o movimento pela conciliação.
Eu queria também, e acho que é importante a gente noticiar aqui, que esse programa Conciliando as Diferenças, que começou em 2015, está indo para o seu 2º ano, que, né, nasceu tão forte, eu falo que é uma criança muito robusta, forte, que nós estamos numa torcida muito grande, que eu falei que essa experiência ela é tão única. Eu desconheço outro Tribunal de Justiça que tenha um programa radiofônico específico para falar sobre conciliação e técnicas de mediação e negociação. E vocês sabem que a gente inscreveu essa prática nossa no Prêmio Conciliar Legal de 2015, que ele agora deve ser anunciado até o final de fevereiro, começo de março, e dizer que nós estamos numa torcida muito grande. Eu estou assim num otimismo grande de acreditar que a gente pelo menos vai trazer a menção honrosa para casa. Esse programa tão importante que agora, na verdade, está se impondo até o desafio de fazer a conciliação ao vivo, né, durante o programa. Falar de conciliação, de técnicas consensuais de resolução de conflito, é sempre muito prazeroso. E para nós aqui no Amapá, tem sido muito bom mesmo, porque a gente mergulhou profundamente nessa campanha nacional, nesse grande movimento, temos saído à frente, não ficamos circunscritos à chamada Semana Nacional, fazemos audiências de conciliação todos os dias, certamente em boa parte das unidades da Justiça do Estado do Amapá. Criamos um programa maravilhoso já há uns 3 anos atrás, da Semana Estadual da Conciliação. Vamos fazer agora, estava acertando com a Sônia os detalhes, vamos instituir agora toda a 2ª semana de cada mês. Vamos abrir o fórum para fazer durante uma semana inteira sessões de conciliação dos feitos fiscais, para contribuir, então, com o Poder Executivo, estadual e municipal, na captação, né, dos débitos fiscais, que nesse momento é tão importante, no momento de grave crise, como se atravessa agora o Estado. Então, eu falo assim, nós, nesse ano de 2016, temos 2 desafios. Primeiro, que o mais importante é consolidar as práticas que nós começamos em 2015, que foram muitas. Principalmente a questão da capacitação, que é importante, que é a base de tudo, que é, na verdade, eu falo agora, a implementação cada vez mais do Comitê das Práticas Restaurativas, da mediação escolar, da ampliação dos núcleos, das subcentrais, nossa, eu falo, de conciliação, que a gente já espalhou por várias faculdades, e acabamos de pegar a chave da última dela agora, que foi agora em fevereiro, começo de fevereiro, lá no Ministério Público, situado na Zona Norte, o Complexo Cidadão do MP, onde nós lá temos agora um espaço, uma sala, para desenvolver políticas de conciliação para a Zona Norte. Então nós temos muita coisa, eu falo, nós temos aí o 3º evento do FONAMEC, esse Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, que saiu, a origem dele começou aqui no Amapá, fomos nós dentro de um evento, dentro do CNJ, que nos levantamos na plateia e fizemos um apelo patético quase, para aquelas autoridades que estavam na mesa, para que nós criássemos um Fórum Nacional de Debate, de Conciliação. Foi aceito. Hoje, então, está o colega Hildebrando, do Mato Grosso, à frente da presidência. O evento vai acontecer nos próximos meses. A doutora Joenilda e você, Sônia, estarão nesse evento, não só para levar práticas nossas, essa troca de experiência, como trazer também, às vezes eu falo, tem experiências importantes acontecendo em rincão por aí, que nós podemos adaptar para nós. Então, eu assim, imagina que a gente disse isso, a gente já mencionou isso numa reunião que a gente teve de ontem para hoje, que no ano de 2015, nós batemos um recorde de conciliação. Nós fizemos 10 semanas, incluída a Semana Nacional, fora que aquilo que eu falei, que nós fazemos conciliação todos os dias, e nós alcançamos uma cifra enorme de quase 29 milhões de reais em acordo, mais de 3.000 composições foram feitas, inclusive no 2º grau. A gente disse ainda agora há pouco, né, a gente comentava aqui no intervalo, que nós agora, até mesmo quando chega um HC aqui conosco, envolvendo aí prisão,
de pai que não recolhe a pensão alimentícia, a gente vai buscar, inclusive, através desses feitos, fazer uma nova tentativa aqui no 2º grau para buscar uma composição. Então, assim, estamos muito empenhados nisso, não é? Eu falo, claro que isso é um trabalho feito às muitas mãos. Nós temos pessoas maravilhosas hoje que estão a cada dia mais assumindo isso. Eu falo assim, nós tivemos parceiros importantes, o PROCON que nos procurou, fizemos aí a cooperação técnica com o PROCON. O PROCON hoje usa as instalações do nosso fórum para fazer a composição, né, das relações de consumo. Falar em relação de consumo, a gente sabe que o Código do Consumidor vai completar agora 26 anos, 25 a 26 anos, e nós sabemos, assim, o quanto que para que o Código de Defesa do Consumidor tivesse êxito, o quanto foi vital os juizados especiais. E por que foi vital? Porque um dos princípios que informam os juizados especiais é a conciliação. Então, assim, mais da metade das demandas consumeristas que desagam nos juizados especiais foram resolvidas pela via da negociação. Então, assim, isso é um salto de qualidade. Mas é sempre importante dizer para quem está nos ouvindo que, assim, a conciliação não é uma coisa que foi inventada ontem. A conciliação existiu sempre. Nós já tivemos carta constitucional nossa que já previa a obrigatoriedade de ter a conciliação previamente, antes da propositura de uma demanda. Depois tivemos retrocesso. O que aconteceu durante muito tempo, mais de um século, a conciliação ficou dentro de um baú mofento, eu falo. Eu advoguei e, infelizmente, eu tive experiências desastrosas com magistrados. Na hora de fazer a proposição do acordo, sequer levantava para mirar os olhos da parte do advogado, perguntava de cabeça baixa se tinha acordo ou não, apenas pro forma. Então, assim, o que nós estamos fazendo é revitalizar uma prática. Nós não estamos inventando a roda, estamos colocando a roda para girar. E, claro, estamos procurando azeitar essa roda. Então, assim, a Justiça do Amapá, ela vai fazer importante contribuição nacional na implantação da cultura da conciliação e da mediação, não só nos feitos judiciais, mas também a implantação dessa cultura como um todo, fazendo justiça preventiva. Então, nós podemos dizer que a conciliação hoje ela é como se fosse uma fênix. Ela está ressurgindo das cinzas, desse baú, que ela estava fechada e ganhou projeção. E nós temos hoje a lei da mediação, que foi instituída, e o novo CPC, que veio com mudanças primordiais em relação à conciliação e mediação. Mas importante frisar no que a senhora colocou aí, desembargadora, é com relação à capacitação. Toda essa consolidação da política, ela passa por capacitação. E hoje no estado do Amapá, quem detém esse know-how da capacitação somos nós, do NUPEMEC. Nós é que detemos toda a maestria do funcionamento e trabalhamos em acordo com a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. No ano passado, então, nós conseguimos fazer a certificação de alguns mediadores que participaram do curso em 2014 e conseguimos também fazer a certificação dos nossos instrutores e vamos agora avançar para o cadastro de mediadores que é necessário para que esse cadastro fique disponível para a população e ele possa, então, acessar, ver quem é o conciliador do seu processo. Né, Sônia, descentralizar isso até dentro dos cartórios extrajudiciais. A exemplo do cartório Cristiane Passos, que já nos provocou e já teve anuência para que ela possa, na verdade, fazer lá, já prestar os serviços de conciliação, mediação e negociação dentro de um cartório extrajudicial. É mais um campo que se abre, né? É um novo profissional que está surgindo, profissional em mediação. Né? Quando eu penso que nós aqui fizemos uma coisa incrível, inédita, não tem poucos dias, nós entregamos 20 e poucas certificações para detentos do regime aberto. Olha só, é uma gotinha d'água? Claro que é. Mas não importa, é uma gota d'água, é o grande começo. Quando a gente entregou aquelas 20 e poucas certificações para esses presos que cumprem o regime aberto em técnicas de conciliação, eles passaram uma semana conosco para que a gente possa contribuir com a ressocialização dessas pessoas e disse para eles, olha, pode estar nascendo um mercado de trabalho para cada um de vocês que está aqui. Então, assim, nós estamos indo bem longe. A mediação escolar, já temos aí vários núcleos instalados em várias escolas. Santana, as colegas magistradas em Santana também com a sua iniciativa. Acabei de dizer agora, então, com o nosso comitê também de práticas restaurativas, que tem um viés também da conciliação.
essa política da desjudicialização que passa necessariamente pelas técnicas de resolução consensual de conflito. Então, assim, tem uma revolução acontecendo. E nós estamos no meio dela. Talvez a gente ainda não consiga ter a exata extensão, mas eu sei que nós estamos fazendo parte dessa história. Bom, os cursos de capacitação do sistema pré-processual já é uma realidade, né? Isso. PROCON, nas varas cíveis e criminais. Mas a senhora, interior do Estado, mas a senhora tem um sonho, que é justamente ter uma célula de negociação e mediação e conciliação dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Exatamente. Por quê, presidente? Olha só, vamos lá. Né? Se a advocacia é atividade essencial à justiça, evidentemente que ela não pode ficar de fora. Se o Judiciário, se o Ministério Público estão encampando isso, e eu não tenho nenhuma dúvida que a OAB tem todo o interesse, já fui procurada, já houve o primeiro contato e nós vamos fazer a ideia. E, inclusive, a gente propôs, falei o seguinte, nem que no começo, agora, essa iniciativa de vocês sirva para resolver conflito entre a própria classe. Nós já temos hoje milhares de advogados, são mais de 2.000 advogados inscritos. Nós temos aí, todo momento, uma entrada enorme de novos profissionais e, evidentemente, que há conflito entre a própria classe. Que tal, então, que a OAB institua um comitê de mediação e de conciliação, até para, nesse primeiro momento, atender a própria clientela da casa? Então, e claro, e depois fazer o trabalho de extensão para isso, para a sociedade que ela também serve. Então, vamos sim, eu espero que a OAB, que a gente consiga consolidar isso o quanto antes, e a OAB sabe que pode contar com a nossa parte naquilo que é o mais difícil, que é a capacitação. E é importante também dizer que o NUPEMEC avançou no passado na ideia de criar também, fazer o dever de casa. Nós estamos instituindo, então, dentro do tribunal, a comissão, o comitê, para organizar essa parte de conflitos entre magistrados e conflitos entre servidores. Fala um pouquinho para a gente, presidente. Eu falo que isso é muito importante, eu falo assim, como é que pode, então? Eu lembro que lá atrás, quando eu ainda estava à frente do juizado, especialmente no criminal, quantas vezes eu suspendi a tramitação do TC e tomei o compromisso da parte interessada de frequentar, por exemplo, o AA. Porque, de repente, o que estava deflagrando o envolvimento dele em práticas delitivas de menor potencial ofensivo era a ingestão indevida de bebida alcoólica descontrolada. Então, muitas vezes eu suspendia e encaminhava a pessoa para o AA. Até um dia que eu pensei, como é que eu posso encaminhar as pessoas para um lugar que eu não conheço? Foi quando eu fui, então, passei a frequentar as sessões do AA para conhecer a sistemática do AA. Então, a mesma coisa. Você acha, então, por exemplo, o seguinte, que nós estamos buscando levar a conciliação, a mediação, a negociação para a sociedade e estamos esquecendo da nossa própria casa. Nós temos conflito entre colegas juízes, nós temos conflito entre servidores, porque é natural. Isso é inerente da condição humana. Então, assim, estamos sim instituindo, baixando aí as comissões, a de magistrado, inclusive a composta também por um desembargador, para ajudar na solução de conflitos que venham a acontecer entre colegas juízes. Eu falei, não tem muito tempo, colegas juízes brigaram por causa de vaga de garagem. Tá. Então, enfim, e entre servidores também, porque há atritos, há discórdias, e aí a gente precisa também ter o serviço para a clientela interna do Poder Judiciário. E eu queria dizer uma coisa importante. Quando nós falamos de capacitação, a gente não esquecer, e está nas mãos da Sônia, que está elaborando aí esse currículo, eu preciso entregar isso antes de encerrar a minha gestão, precisamos abrir a licitação para isso, nós vamos ofertar o curso de pós-graduação em técnicas de resolução consensual de conflito. Né? A ideia é que esse curso de pós-graduação tenha a duração de 1 ano e meio. Nós estamos preparando a grade curricular dele para poder abrir a licitação. Porque é muito importante, então, eu falo, essa é a parte mais difícil. Eu falo que a boa justiça pode ser feita embaixo de uma árvore se você tiver pessoas competentes. Se eu tiver um bom médico, que o médico de guerra, ele me opera aqui em cima dessa mesa. É claro que a estrutura é importante, é claro que o equipamento é necessário e boas ferramentas é muito bom. Mas eu falo assim, no judiciário, o material mais importante de trabalho é a pessoa, é o servidor e o magistrado. Então, a gente precisa fazer um investimento
muito forte, muito focado no conhecimento, na ampliação desse conhecimento do servidor e do juiz. Desembargadora, a senhora sempre foi muito visionária, muito criativa nas suas ações. Inclusive, a senhora tem um clichê que todo mundo, nós utilizamos e que eu aprendi, que a gente gosta de fazer muito com pouco, né? É verdade, a senhora acha que isso é possível. E um dos seus sonhos, que a senhora fala, que eu vejo que a senhora sorri, que a senhora tem esse sonho antes de acabar a sua gestão, é justamente a conciliação e mediação ambiental. Pegar uma Kombi, pegar uma van, meter na estrada e vamos que vamos. Isso vai sair esse ano? Vamos lá, eu falo o seguinte, olha o contrassenso, eu falo assim, olha a contradição nisso. Habitamos um estado que gosta de ostentar e ostenta, que tem uma margem de 90, 92, 94, fala-se em 96% de fauna e flora preservadas. O que é maravilhoso, e eu adoro dizer isso aí fora quando a gente sai. Mas é uma lástima, a gente precisa enfrentar isso, que os nossos poucos centros urbanos é uma agressão ambiental a céu aberto. Então, assim, há muito tempo, não é de agora, que a gente vem idealizando ter um serviço de uma justiça ambiental volante. Um cumprimento muito especial para os ouvintes da Rádio Unifap, que, num ato generoso, abriu esse espaço importante para o Judiciário Amapaense. Esse programa que chama Conciliando as Diferenças é um programa muito especial, pioneiro no país. Somos o primeiro tribunal com um programa nesse viés. Você imagina que nós estamos prontos daqui a pouco até para realizar a sessão de conciliação aqui ao vivo por esse sistema radiofônico que chega nos quadrantes do estado. E eu falo que as pessoas podem estar limpando o seu carro, limpando a sua casa, trabalhando na sua oficina e estar ali atento ao programa. É muito bom, é muito prazeroso para nós, da Justiça Amapaense, falar do êxito que a gente tem obtido com essa campanha e esse movimento pela conciliação no âmbito do Estado. Você imagina que no ano passado a gente fez mais de 3.000 conciliações, alcançamos uma cifra de mais de 29 milhões de reais em acordo. E nós, na verdade, temos certeza que nós estamos numa espiral crescente. O ano de 2016 certamente vem também com recordes de produção. Nós estamos com muitas inovações, criamos aí o Comitê de Práticas Restaurativas, que tem um viés muito importante ligado à conciliação. A ideia dessa prática restaurativa é restaurar as relações esgarçadas entre as partes envolvidas em práticas delitivas. E assim, eu falo, a gente foi tão longe, fomos atrás do nosso companheiro de trabalho chamado PROCON, levamos para dentro do fórum, estamos realizando periodicamente sessões de negociação das questões consumeristas dentro do fórum, com aquela agregação importante de valor, que é a homologação desse acordo, que depois se transforma então num título executivo, caso não seja cumprido pela parte que se comprometeu. Eu só posso, assim, congratular toda a equipe que está por detrás desse trabalho, principalmente a equipe do NUPEMEC, que faz o trabalho mais difícil, que é o trabalho de capacitação e de treinamento. Eu falo, nós só podemos ter êxito nisso tudo e colocar essa roda para girar de forma eficiente se tivermos pessoas bem capacitadas. E essa é a parte mais difícil. É claro que é necessário ter uma estrutura, uma sala, mobília, ferramentas tecnológicas, mas mais importante é termos pessoas competentes que estejam bem capacitadas e bem treinadas em práticas de conciliação e de mediação, para fazer a conciliação e a mediação de melhor qualidade possível. Porque a última coisa que pode acontecer é o cidadão sair do fórum frustrado, porque se sentiu, de repente, forçado numa conciliação em que ele não se sentiu que ele a construiu também. Isso é terrível. As pessoas vão muito pouco ao judiciário e elas precisam sair melhor do que chegaram. Será muito ruim para todo o sistema de justiça um cidadão sair frustrado do sistema judicial porque, na verdade, sentiu que saiu em prejuízo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Primeiro, porque nós vamos deixar uma coisa muito importante. A conciliação e a mediação são ferramentas importantíssimas de prestar uma boa justiça.
Só que ela não é a panaceia para todos os males. Evidentemente que tem demandas que a gente vai precisar processar e julgar. Demandas criminais, por exemplo, temos que processar e julgar. Nós temos algumas demandas que envolvem a fazenda pública que vai se precisar processar e julgar. Mas nós temos um percentual muito importante de demandas e de conflitos que ainda nem se transformaram em processo, que pode sim terminar da melhor maneira possível, naquilo que a gente chama do ganha e ganha, né? Não é do ganha e perde. O sistema atual, adversarial, o que faz? Eu tenho uma demanda contra você, vai lá, tem um processo, o juiz dá uma sentença, eu ganho, você perde. Se nós somos vizinhos, viramos inimigo pro resto da vida. Então, isso não é pacificar a sociedade. O papel do judiciário é pacificar a sociedade. Então, todo investimento que se fizer em conciliação, e esse programa Conciliando a Diferença, tem esse papel importantíssimo que é disseminar essa cultura. Nós temos que falar dela todos os dias. Precisamos fazer com que isso seja uma prática que a gente vai pensar amanhã, meu Deus do céu, como é que a gente viveu sem ela antes? Eu costumo dizer que conciliação não é uma coisa que nós inventamos agora. Já existia lá atrás, desde os primórdios. Só que eu digo, ela ficou muito tempo parada, em desuso. Eu venho ainda de um sistema extremamente processualista. Eu fui advogada e fui formada para ser o galo de briga, onde eu falo assim, nós fomos estimulados a fazer um embate até as últimas consequências. E a gente, na verdade, precisa mudar isso. Isso não é saudável. As pessoas adoecem com demanda processual. É muito comum pessoas desenvolverem cardiopatias ao longo do processo. Então, isso a gente precisa... Eu falo, a justiça não pode ser uma questão de saúde pública. Não pode continuar adoecendo quem trabalha nela e adoecendo quem a usa. É muito comum a gente conhecer pessoas que adoeceram durante o curso de um processo. Ontem mesmo eu encontrei um senhor, ele sofreu uma condenação, esse senhor estava gravemente doente ontem, ele estava com uma pressão arterial absurda, ele estava num nível absurdo de sofrimento. Então eu falo assim, é claro que precisa ter a punição, é claro que a gente precisa responder, se uma pessoa infringiu a lei, ela tem que reparar o que ela fez, mas nós precisamos saber qual é a melhor maneira de fazer isso? Porque o remédio não pode matar o paciente. Então eu falo assim, o processo e a sentença pode ser muitas vezes um remédio que mata o paciente. O que a gente quer então é com técnicas aprimoradas de negociação, de conciliação, de arbitragem, de mediação, que a gente consiga fazer uma entrega de uma justiça mais evoluída. A gente precisa evoluir. Presidente, a senhora falando dos avanços, de uma das conquistas que a Justiça do Amapá teve nessa seara da mediação e conciliação foi justamente a mediação escolar e a extrajudicial. Fala um pouco sobre essa conquista. A extrajudicial, a gente já começou ela há tanto tempo dentro da Casa de Justiça e Cidadania, que fica lá no Superfácil do do Congós, ali do Novo Buritizal. A gente tem uma Casa de Justiça e Cidadania ali, com as 4 justiças instaladas ali dentro, e já tem um bom tempo que nós começamos ali a prática da conciliação extraprocessual. O que é isso? Antes de transformar em processo, o João tem um problema com a Maria, um problema com o comércio, alguma coisa. Então, antes dele entrar com a ação, ele nos leva esse problema. Nós vamos marcar uma sessão de conciliação com a parte envolvida com ele e vamos buscar ali ver a composição. Então, nós já começamos isso já há um bom tempo pela Casa de Justiça e Cidadania. E agora a gente procurou ir mais longe, fazer também uma prevenção disso para melhorar a instituição dessa cultura melhor, é uma cultura mais civilizada. Mediação significa civilidade, significa accountability, trazer para si a responsabilidade da construção, da solução do conflito em que você está envolvido. E nós precisamos levar isso para dentro da escola. Eu sei, eu reconheço, e espero que os diretores tenham, assim, a compreensão disso. Eu sei que todo mundo chega com uma pastinha embaixo do braço nas escolas, com um projetinho para desenvolver dentro da escola. Mas eu quero que a escola, perceba que essa iniciativa nossa, ela tem um viés
extremamente significativo de contribuição na formação desse cidadão que está em desenvolvimento. E a gente quer ir mais longe. A gente quer fazer aí uma cooperação com a Câmara de Vereadores e com o município de Macapá, para que a gente possa levar agora essas técnicas de mediação para a primeira infância. Não chegar só, eu falo, no adolescente. Vamos levar para a primeira infância. O meu avô dizia uma coisa que eu não esqueço nunca. Você forma um homem do 0 aos 7 anos. Você depois, talvez, consegue dar uma reformada nele de 7 aos 14. E talvez consiga corrigir um detalhe ou alguma coisa dos 14 aos 21. Então, a primeira infância, do 0 aos 14 anos, é quando você forja perfeitamente um ser humano. Nós sabemos que nós já nascemos com o nosso perfil de personalidade, mas o caráter nosso é formado nessa fase. Então, que bom se nós pudermos contribuir na formação desse infante, mostrando para ele que ele vai se envolver em conflitos. Eu costumo dizer que o ser humano, a idade em que ele é mais violento, eu sou mãe de 10 filhos e sei disso, a fase em que o ser humano é a mais cruel das criaturas é aos 2 anos, entre os 2 e 3 anos. Dê um revólver a ele, ele mata toda a família. Então é o seguinte, então é uma idade em que ele está como uma esponja, você precisa, e ele é dotado de uma capacidade cognitiva incrível. Então a gente não pode perder isso. Essa é uma fase importante de você passar esses conhecimentos. E se você puder passar para essa criança, então, de que o conflito fará parte sempre da vida dela, mas que ela poderá administrá-lo sempre da maneira mais civilizada possível. E o mais importante, assim, no programa de mediação escolar, desembargadora, é que ele proporciona mudança não só na criança, mas nos professores, que são os nossos agentes multiplicadores. Nós vamos buscar agora, com esse segmento, que é o que leva o conhecimento até o aluno, essa mudança. E a criança, ela é importante agente. Está dentro do carro, está dentro do ônibus, o pai jogou um papel para fora, ele diz, papai, não pode, jogou uma latinha de refrigerante, ele diz, olha, eu aprendi na escola que não pode. Então, é importantíssimo o alcance a longo prazo desse programa de mediação escolar, que surgiu lá quando nós tínhamos, então, a justiça itinerante, em que nós resolvíamos as questões nos bairros. E eu entendo, eu acredito muito nesse programa e quero crer que os diretores de escola vão recepcionar isso. Receptivo, Sônia. Eles estão tão receptivos que nós, na verdade, assim, a gente está bem certo que a gente não vai conseguir atender toda a demanda. Há uma demanda enorme, todos os dias aporta aqui requerimento de escola de todos os quadrantes, mas eu quero que tenham paciência. A ideia é que a gente vai chegar, estamos numa cooperação com o Ministério Público, nós não podemos fazer isso sozinho, o Ministério Público já tem um trabalho que está em campo, nós vamos, então, somar esforços juntos, porque isso não é uma coisa, isso é uma coisa permanente, porque todos os dias vai chegar aluno novo na escola. Isso não é um trabalho que vai ser feito agora e acabou. Não. Isso é um trabalho que o Judiciário Amapaense tem que ter a consciência que ele vai ter que desenvolver ele para sempre. Inclusive, foi instalado agora um núcleo dentro do Ministério Público na Zona Norte. Tem a previsão da instalação de um novo núcleo no cartório Cristiane Passos, e a senhora luta por um desses dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Isso. Olha, o ano passado a gente instituiu vários dentro das faculdades. A gente está levando agora os setores de conciliação dos juizados especiais à condição de central. Nós conseguimos, então, agora instituir a Central de Conciliação Comunitária junto com o MP, lá no Complexo Cidadão da Zona Norte. Nós agora já anuímos com a solicitação do cartório Cristiane Passos para instituir esse serviço dentro do cartório. Claro, vai ser cobrado, é um serviço prestado, é mais um serviço que o cartório, então haverá pessoas que poderão custear esses emolumentos para ter acesso a esse serviço. E claro, e vamos agora para a OAB. A OAB, ela está junto conosco no serviço essencial à justiça. Então a OAB já nos procurou, vamos somar esforços junto com a OAB e vamos instituir um centro de conciliação dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional do Amapá. Bom, nós já estamos com o nosso tempo esgotando, presidente, mas a gente gostaria de fazer uma pergunta que veio agora de um ouvinte nosso. Será que essa mediação e conciliação não deveria chegar nos conselhos tutelares?
Sem dúvida. A gente acabou de fazer agora um importante seminário com o Conselho Tutelar. Eu coloquei o tribunal inteiramente à disposição do Conselho Tutelar. Eu só espero que a gente tenha agenda suficiente para poder atender toda a demanda necessária que está aí. Nós temos um leque enorme, eu falo assim, de atuação. O Conselho Tutelar, que acabou de assumir agora, os novos conselheiros, tem um papel, Sérgio, relevantíssimo. Imagina, são os olhos da sociedade sobre os direitos da criança. Então, assim, quanto mais eles estiverem capacitados com técnicas civilizadas de abordagem e de resolução dos conflitos em que eles vão ter que tomar postura, não tenha dúvida que isso contribui. Então, é claro que eu espero que o NUPEMEC consiga também, dentro da sua longa agenda de trabalho, conseguir incluir o Conselho Tutelar e mais, claro, entidades que vierem à nossa procura. Bom, presidente, para a gente fechar o programa, mas com uma notícia boa, porque é uma ação do Poder Judiciário, triste porque a ação envolve a dengue, o mosquito Aedes aegypti, que vem matando gente no país inteiro, levando terror para as mulheres grávidas, e que o tribunal hoje, que transmite a dengue, a chikungunya e também agora o vírus Zika, né? Então, o Tribunal de Justiça está engajado nessa luta contra o mosquito, e que vai promover o faxinaço. Olha só, a gente sabe que o Poder Executivo Estadual e Municipal uniu esforços agora no último sábado e fizeram uma campanha importantíssima ao longo da cidade e do estado. Eu observei as imagens, os tubos de ensaio cheios de larvas recolhidos por ele, e agora nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos fazer um faxinaço em todas as nossas unidades, daqui de Macapá e de Santana, e nós vamos repetir isso mensalmente enquanto durar o inverno. Eu falo, é pouco, mas eu falo assim, o pouco de cada um vira uma somatória grande ao final. Então, no sábado agora, todos estão convidados a nos ajudar. Estaremos aqui no tribunal, no fórum, em todas as unidades, em Santana. Eu falei assim, a gente vai inclusive fazer isso de forma muito alegre. Vamos trabalhar até com música. Brincaram comigo que vai ter até a música da metralhadora, vai ter o tratatá, porque a nossa ideia é justamente, o alvo nosso é mesmo eliminar eventual foco de mosquito que a gente possa ter. Imagina, nossos prédios têm calhas. A gente pode, às vezes, você sabe que o mosquito agora, ele consegue se reproduzir numa águazinha, numa tampa de garrafa. Ele é mutante, ele está se aperfeiçoando. Antes ele voava só uma distância máxima de 10 metros. Ele chega agora a quase 100 metros. Então, assim, nós precisamos também agora reforçar. Então, esse é um faxinaço que nós vamos fazer agora no sábado de manhã. Viremos para cá com os nossos inseticidas, com vassoura, com limpeza para fazer, com cloro, com água sanitária. A vigilância sanitária vai nos ajudar a dar as dicas como é melhor fazer, e vamos fazer isso pelo menos uma vez por mês até que a gente tenha o período do inverno. Parece-me que também essa ação vai chegar também às varas do interior do estado, Oiapoque e Laranjal do Jari. Procede? Santana. Vai ser aqui na capital, Laranjal do Jari, Santana e Oiapoque. E depois, é claro, a gente vai dar o empenho necessário e o apoio necessário para que as outras comarcas, onde são vara únicas, também realizem. Tartarugalzinho, Calçoene, Ferreira Gomes, Serra do Navio, todos deverão fazer. Bom, muito obrigado pela sua presença, presidente. Só ressaltando aqui, né, Sônia, que mais de 150 servidores voluntários, entre magistrados, estagiários, bolsistas, colaboradores, vão estar envolvidos nesta grande ação, nesta guerra contra o mosquito Aedes aegypti. Não é isso, Sônia? Exatamente, Sérgio. Eu fui vítima dele, sofri as consequências desse mosquitinho, que tão pequenino, mas tem um poder de destruição muito grande. Então, conclamando a todos, você que é nosso ouvinte, quer participar conosco, venha aqui sábado, venha prestigiar a nossa ação. Você que é servidor, que é colega servidor, aproveite para fazer também o faxinaço na sua residência. Some conosco nessa ação. Ajude o seu vizinho. Acho que é importante isso, então, eu falo assim, fazer esse mutirão. Isso é um ato de responsabilidade, porque o mosquito não fica só no meu quintal. E também não adianta só eu limpar o meu quintal se tem um foco do muro ao lado. Então eu preciso também estimular aqui o meu vizinho. E como é que eu posso estimulá-lo? Me colocando à disposição, eu te ajudo, vamos fazer. Eu falo assim, a água sanitária, o cloro ajuda muito. Derrame isso pelos cantos onde empoça
água, vamos dar uma olhada nas calhas, né? Qualquer vasilha, caixa d'água que tiver aberta. Eu acho assim, eu falo, nós não vamos conseguir eliminar completamente o mosquito, isso a gente sabe, mas nós podemos fazer uma redução drástica e que pode, na verdade, pode não, eu não tenho dúvida que salvará vidas. Bom, a gente vai encerrando o programa, mas vai aqui um recado para você, tá? Você que sai da sua casa e joga lixo na rua, joga garrafa, pega sofá, pega geladeira, joga no rio. Meu amigo, você está contribuindo, entende, para a morte de pessoas. Tenha consciência disso. Pelo amor de Deus. A Justiça do Amapá está fazendo a parte dela. Faça a sua. A gente encerra o programa por aqui. Sônia, despedida. Um abraço a todos os ouvintes aí da nossa Rádio 96.9, Rádio Universitária. Até quarta-feira com mais programa Conciliando a Diferença. A gente volta na quarta. Um forte abraço. Tchau.